Entra aí agora, doutor. Meu amigo Zé Pedro, meu amigo Zé Pedro, boa noite. Input mode. Doutor Luiz Augusto Faitarone, prazer. Doutor Saboia, Fátima, Guilherme Chagas, Rony, boa noite. Nosso presidente Roberto Azevedo e outras. Mestre Scala, Boa noite, boa presidente. Boa noite, doutores. participação, Joel. Que bom estamos aqui, né? Hã? Tudo bem contigo, Scala? Tudo bom, ótimo. Estamos aqui aguardando o professor Erito do Rio de Janeiro, presidente. Estou Ele já vendo está aqui o ingressando. professor José Pedro, olha lá, que satisfação para nós. Ó. De Santa Catarina, de Florianópolis. Olha aí, ó. Nós Hã? temos aí, olha, nós temos Pindamonhangaba, Cuiabá, Santos, não é? E, e várias pessoas aí. Professor Erito acabou de entrar. Professor, Nosso, muito boa noite a todos. Vocês me escutam bem? sim, Escutamos bem, Ah, sim, professor. obrigado. Professor, boa noite. O senhor já está como co-anfitrião, tá? Joel, na Obrigado, sua, na sua assessoria aqui. obrigado. Boa noite aí a todos. Boa noite, Luiz. Mais uma vez uma honra estar com vocês. Parabéns aí o FMT. Tem Roberto, José. a Boa noite aí a academia todos. é uma iniciativa, professor, da Academia de Medicina de Mato Grosso, aqui dos Imortais. E eu vou lhe apresentar o nosso presidente, doutor Roberto Azevedo, presidente da academia, Uma o honra, nosso, professor. o nosso Joel, que é o nosso assessor especial, histórico da nossa academia, que está sempre organizando, e muitos outros amigos, doutor Zé Pedro, de Santa Catarina, um cardiologista de Cuiabá, que está lá pelas praias de Santa Catarina, Nunca apareceu, e, né? e Ó, muitos, você falar tá muitos mudo. Tá assim. acadêmicos. Então, Professor, parabéns à academia também, professor. Parabéns à academia. Eu acho que fico muito feliz com essas iniciativas e Tá eu espero que mudo. a gente seja a primeira de muitas, né? com Sim, certeza. sim. Professor, vamos aproveitar que temos um breve instante para curiosidade pessoal. O senhor aparenta, pelo menos, e tomara que assim seja, muito jovem. No entanto, o seu currículo é uma coisa impressionante. O senhor só estudou até agora na vida, professor? Olha, professor, eu não sou tão jovem assim, eu estou com 43, né? Mas É jovem. o que eu acho é o seguinte, a gente vai até conversar um pouco sobre isso, mas é uma coisa que eu vejo é que a gente hoje, aí a medicina não deixa mentir, a gente vai acabar seguindo um caminho de que o pessoal chama de lifelong learning, né? É um estudo para a vida toda. No passado, a gente tinha aquela, eu lembro muito da minha tia, né, que ela gostava de falar, não, porque meu marido trabalha na Varig, né? Então, antigamente, a gente tinha uma profissão e a gente tinha vou fazer aquilo para a vida inteira, tal. Eu acho que hoje o nosso ambiente de medicina, nosso ambiente médico, em saúde de uma maneira geral, é um ambiente muito dinâmico, com muita transformação, né? Então, acho que a gente vai acabar tendo que fazer essa capacitação contínua, né? Então, a quantidade, eu lembro de há um tempo atrás, quando eu estava na faculdade, a gente falava da hepatite C, né? Então, falava, hepatite C, falava da doença crônica, etc., tratamento limitado. Daqui a pouco começou a vir o sofosbuvir e outras drogas
você tem uma transformação completa, né? Então, aquilo que a gente estudou já há um tempo, a gente vê que foi superado e agora com MABs, com um monte de coisa. Então, acho que o que vai acabar acontecendo é isso. Acho que a nossa área tem pedido cada vez mais esse processo de capacitação contínua, né? Então, acho que é isso. Perfeito, perfeito. Bem, é um belo exemplo, viu, que o senhor dá para todos nós, e claro, né, principalmente para aqueles que estão em formação, ainda como espírito, né, de luta e de sucesso, né, professor? Puxa vida, que bom que é. Obrigado. Roberto, eu gostaria de dizer que o professor, pela modéstia dele, ele não só fez ciência, não só faz ciência. Consta aqui no seu currículo, que depois eu vou apresentar formalmente, que ele é compositor filiado à Academia de Música e Artes, não é? Então, Aí, ele alia ciência, cultura e arte. Portanto, professor, conta desse seu braço aí da música. Eu gosto de compor, né? Então, assim, eu tenho alguns amigos que me deram a oportunidade de escrever algumas músicas, e aí a gente recentemente até fez umas gravações. Mas a minha coisa é a letra, né? Eu gosto da composição. A voz a gente ainda tá divulgando aí para chamar alguém aí, algum famoso, alguém que queira cantar a nossa música. Depois posso até postar os links aqui para vocês de algumas músicas nossas. Deixa eu aproveitar aqui e abrir o YouTube aqui. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer de hobby, assim, no tempo livre. Eu tenho muitas músicas já compostas, mas a gente às vezes falta tempo para, como é que eu posso dizer? Para a gente dar vazão a tanta coisa, né? Porque a nossa vida na área de saúde, né, no trabalho, às vezes toma muito, muito tempo, né? Professor, estou lembrando do Ari Barroso agora, que fazia. Eu vou postar uma aqui, chama 113, essa música é a mais recente que a gente postou. Na verdade, tem uma outra, né? Mas eu acho que essa aí está mais adequada, a outra é mais pesada. Mas tem lá no canal, já tem umas 5 músicas, aí a gente está botando devagar. perfeito, perfeito. Doutor Roberto, 19 horas, quando o Joel, senhor estamos quiser. prontos para poder. Conversar, eu vou compartilhar então minha tela aqui, eu acho que é mais fácil. Nós Deixa vamos eu... fazer Professor, como abertura, professor, aí será já lhe passada a palavra, então, Ah, não, tudo logo mais, bem, tudo bem. tá? Joel, estamos bom, prontos? e estamos prontos. O doutor já está com autorização de co-anfitrião, então ele pode projetar. Então, boa noite a todos. É com alegria que a Academia de Medicina de Mato Grosso retoma as suas atividades acadêmicas, os eventos técnicos, científicos, e aqui na coordenação do nosso presidente Roberto Gomes Azevedo e também do nosso diretor, Dr. Luiz Scala, da Comissão Científica e toda a equipe da Comissão Científica. Eu primeiro gostaria de solicitar o Dr. Roberto fazer uma abertura, uma saudação, em seguida passar a palavra para o professor Dr. Scala e, em seguida, o nosso palestrante principal. Só orientando também que as perguntas serão possíveis ao final da palestra e serão, por favor, por chat, aqueles que desejarem, ou, se possível, se quiserem também, pode levantar sua mão, nós estaremos controlando e conduzindo, com o apoio do Dr. Scala e com o Dr. Roberto também, os procedimentos técnicos das perguntas e respostas. Dr. Roberto, por favor. Bem, boa noite a todos e que Deus continue estando conosco nesse momento. De fato, é o primeiro evento científico nesse ano de 2024, produzido pela Academia de Medicina de Mato Grosso. Em nome de todos os acadêmicos e acadêmicas, cumprimento a todos que se fazem presentes nessa palestra de forma online e, em especial, ao professor Érito Marques, nosso palestrante de hoje. Essa palestra está sendo
conduzida e orientada pela Comissão Científica da Academia de Medicina de Mato Grosso, sob a coordenação do professor Luiz Scala, a quem transmito a palavra para a sequência dos trabalhos. Meu boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos que estão compartilhando desse momento especial em que nós pretendemos, portanto, com essa atividade, com essa palestra, dar início a uma série de atividades científicas, levando informação de qualidade, informação científica, para não só a comunidade médica, acadêmica, de pós-graduação, mas, sobretudo, para a sociedade em geral. Num momento em que nós temos muita desinformação médica, muita, por diversas vias, principalmente internet e as mídias, nós temos, então, acho que a responsabilidade social de levar, portanto, informação de qualidade. E hoje nós temos a honra de contar com um palestrante especial, professor Erito Marques de Souza Filho, e que, pela diversidade de sua formação científica e humanística, envolve as áreas de ciências exatas, humanas, a cultura e a arte. O professor, ele é graduado em medicina pela Federal Fluminense, ele é matemático, tem licenciatura em matemática pelo FRJ, doutorado em ciências cardiovasculares pela Federal Fluminense, professor, onde ele é professor de pós-graduação em ciências cardiovasculares e também professor associado do Departamento de Tecnologia e Linguagem, o DTL, do Instituto Multidisciplinar IM da Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado e doutorado em engenharia de produção, com ênfase em pesquisa operacional, pela famosa COP, do FRJ, mestrado em estudos populacionais e pesquisa social pela Escola Nacional de Ciência e Estatística, ENSE, e mestrado em engenharia eletrônica com subárea de sistemas inteligentes e também com pós-graduação em psiquiatria. E, como nós dissemos, já compositor afiliado à Academia de Músicas e Artes, com especial experiência nas áreas da pesquisa operacional, de demografia e matemática aplicada. Professor Erito, veja, Alvin Toffler, autor futurista que escreveu o livro Impacto Futuro, de 1970, ele sugeriu que os analfabetos do século XXI não serão aqueles incapazes de ler e escrever, mas sim os incapazes de aprender, desaprender e reaprender. Quando nós observamos que, em 82, um homem chamado Richard Buckminster Fuller, ele escreveu um livro, Caminho Crítico, onde ele fundamentou a intrigante teoria da duplicação do conhecimento. Assim, ele disse o seguinte: se nós pegássemos todo o conhecimento obtido pela humanidade, acumulada a partir do ano 1 da nossa era, ele então atribuiu a esse um peso, ou seja, uma unidade de conhecimento, ou seja, no ano 1 nós teríamos 1 de conhecimento. Então, ele estimulou que, se pegássemos todo o conhecimento, isso levaria 1.500 anos, ou seja, até o século XVI, para duplicar. Depois, alguém está com o microfone aberto, hein? Depois passaria de 2 para 4 em 250 anos, até 1750, duplicaria novamente de 4 para 8 até 1900, depois levaria mais 100 anos para duplicar para 16 vezes, não é? E depois, ao final de 1945, passa a duplicar essa taxa de duplicação a cada 25 anos. Hoje, a velocidade já vai de 1 a 2 anos, em média, está dobrando a cada 13 meses, e, por exemplo, calcula-se com a nanotecnologia, vai se duplicar a cada 2 anos o conhecimento e na área da medicina a cada 18 meses. E a IBM, portanto,
segundo a UBM, a humanidade se encontra em vias de dobrar a informação disponível a cada 12 horas. Então, professor, com esse mundo de informações, como é que a inteligência artificial entra, portanto, portanto, nesse panorama? Então, o tema da apresentação do professor Erito é a inteligência artificial, os desafios, as implicações e o futuro. E uma coisa interessante é que os alunos de medicina não sabem que tipo de medicina eles vão praticar daqui 3, 4, 5, 6 anos. Prazer, professor Erito. Professor, primeiro eu queria agradecer à Academia, né, de Medicina do Mato Grosso, nas palavras carinhosas que o senhor traz para a gente, tá? Agradecer ao professor Scala, agradecer ao presidente, doutor Roberto, agradecer os demais colegas que estão aqui na sala, dizer que é uma honra estar aqui com vocês, a gente poder bater um papo, né, mais do que, acho que a gente poder aprender junto. Queria ver se vocês conseguem ver minha tela. Sim. Sim, doutor. Então, beleza. Então, eu queria dizer que esse tema inteligência artificial, essa presença, esse preâmbulo do professor Luiz Scala foi muito bem posto, né? Uma vez que a situação é essa mesmo, essa é a realidade. A gente tem uma situação onde, em qualquer área, em particular na área médica, a quantidade de informação que a gente tem hoje é muito grande e se nós tivéssemos, né, colocássemos os profissionais de saúde para ler todos os artigos relevantes, né, novos na sua área, não estou nem falando de outras áreas, se ele fosse se capacitar, né, só na sua área, possivelmente, às 24 horas do dia, na verdade a gente já sabe que não dão conta, né, possivelmente, não, isso já é uma realidade, as 24 horas do dia não seriam suficientes. Então, hoje a gente não teria tempo para ler tanta coisa e se manter up-to-date com tudo que está acontecendo, né? E isso traz, obviamente, um desafio, né? E a pergunta é, bom, esse desafio existe, como é que a inteligência artificial pode nos ajudar? Esse é um ponto, né? Agora, a gente precisa falar de outras coisas quando a gente traz esse tema de inteligência artificial. Deixa eu só... Por algum motivo, eu não estou conseguindo passar aqui. Vocês conseguem ver minha tela ainda? Sim, doutor, mas ela está sem destaque. O senhor consegue verificar ali na Deixa eu olhar projeção, aqui. canto inferior aqui embaixo, projetar. Ela está sem projetar aqui, né? Deixa eu fazer um stop aqui. Ver se eu faço. Acho que aqui agora vai. Deixa eu ver se vai. E agora? Ótimo, doutor. Só que agora vocês conseguem ver, só que eu não consigo passar. É isso que está acontecendo. Deixa eu fazer um stop aqui para ver como que a gente vai passar da melhor forma. Vocês continuam sem ver, né? Não, estamos vendo. Só que ela está com todos os slides laterais aqui junto, né? Com os slides. Não. Pois é, para mim aparece diferente. Deixa eu deixar aqui. Ele não está dando tela cheia. Isso. Ele não está dando tela cheia. Deixa eu fazer um teste aqui. Não é em 3, 6 meses, 12 meses, com um balão. Foi para a tela cheia agora? E vai precisar de segmento, acompanhamento. Não, doutor, mas o senhor pode seguir direto. Conseguem ler os slides? Sim. Sim. Pode seguir assim. Não, é que assim vocês conseguem ler, mas eu que não consigo passar, por algum motivo trava aqui. Deixa eu ver aqui. São 5 assistências. Legal para a gente ter aí deixa eu clicar. Fazendo sharing aqui. Assim vocês veem os slides laterais, não é isso? Ficou melhor para ver? Vocês estão vendo? Dá um pulinho. Sim, doutor. Melhorou. Pronto, tela cheia agora. Estão vendo agora?
melhorou bastante, aumentou bem aqui. Tá bom, não é porque agora eu consegui fazer o stop sharing aqui. Bom, eu não tenho conflito de interesse, e eu queria começar conversando, né, sobre... Na verdade, eu tenho até um conflito de interesse, porque esse tema é um tema que eu gosto muito, né, mas tirando isso, não tenho. Eu queria começar a nossa conversa aqui, mais uma vez, boa noite aí a todos, trazendo o trabalho de 3 lideranças, né? A primeira delas é o Papa, né? Então, tudo que eu for falar aqui tem que estar alinhado com essa frase dele, que ele diz para a gente que o mundo digital não é um mundo de zeros e uns, de fios, nada disso, né? De computadores. É, acima de tudo, uma rede de pessoas. Então, tudo que a gente falar aqui, a gente precisa ter isso na cabeça, né? Como é que a gente vai entregar valor para o nosso paciente lá na ponta? Tudo isso aqui tem que estar atrelado a pessoas. A segunda liderança que eu queria destacar é o professor Geoffrey Hinton, né? Que ele é considerado o padrinho da inteligência artificial, né? Ele diz para a gente que, como qualquer tecnologia, se você usar para o mal, coisas ruins podem acontecer. E essa é uma questão, né, obviamente, da política de uso dessa tecnologia, tá? E, por fim, o professor Eric Topol, né, que vai falar que hoje ainda tem uma fronteira que separa, né, a medicina e esse ambiente digital. E a gente precisa remover essas fronteiras, remover esses obstáculos que fazem com que essa fronteira exista, tá? Bom, quando a gente fala dessas 3 lideranças, né, uma coisa importante é que o Eric Topol, ele vai ser convidado, né, para falar, para dar uma olhada de como está o sistema de saúde inglês, né? E é curioso que quando ele vai fazer essa avaliação do sistema de saúde inglês, né, ele é perguntado sobre o que você acha, e ele diz que o sistema inglês não está bom. E chama atenção, obviamente, porque a gente considera um dos, né, sistemas de referência público, do ponto de vista público, né, é muito bem desenvolvido, inspiração para o nosso sistema único de saúde, mas ele fala, né, vai trazer, olha, esse sistema precisa muito melhorar. E aí ele traz algumas possibilidades ou algumas ferramentas que são fundamentais nesse contexto. A primeira aqui que ele elencou, telemedicina, desenvolvimento de smartphones, sensores. Aí a inteligência artificial aparece aqui tanto do ponto de vista preditivo, do ponto de vista de reconhecimento de linguagem natural, e aí a gente está falando do ChatGPT, a parte de realidade aumentada, realidade virtual, né? Genoma, ciências ômicas de uma maneira geral, uso de robóticas e dentre outras. Nessa lista dele, obviamente, é um rol que não é exaustivo. Aqui a gente poderia colocar blockchain para segurança de dados, computação quântica, etc. Mas o que a gente precisa ter em mente é que, seguramente, essas ferramentas, né, uma medicina, uma saúde, né, de precisão, que a gente fala hoje, não vão poder, né, acontecer sem a gente ter essas ferramentas. Uma ferramenta que, essa saúde, né, 4.0 ou 5.0, como nos falam, não vai poder acontecer sem a gente ter um uso dessas ferramentas de uma maneira efetiva, respeitando, né, os ditames legais, mas, acima de tudo, preocupado, né, tendo o paciente no centro do cuidado. Mas ele traz essa aí, olha, precisamos melhorar, né? E aí aproveitar que o professor Luiz, o professor Roberto, a gente estava falando sobre música antes da gente começar. Quando eu penso em inteligência artificial, eu penso penso bastante, na verdade, na situação atual, né? Então, hoje a gente tem um hype da inteligência artificial, mas a gente precisa ter um pé no chão. A inteligência artificial tem muito desafio, a gente vai poder elencar alguns com vocês, tá? E, possivelmente, obstáculos vão se apresentar nesse processo, né? E vai caber ao profissional de saúde levantar a poeira, continuar a caminhar, tendo o paciente no centro, né? Então, essa é uma observação que a gente precisa fazer nessa introdução. Bom, antes de começar a falar de inteligência artificial propriamente dito, eu queria lembrar do contexto, né? Eu vou trazer esse slide do Leonardo Cará, lembrar do contexto que a gente está inserido, né? A gente está falando de um sistema único de saúde que tem ali cerca de 35 anos, né?
35 anos, né, junto com a nossa Constituição. Tem um gasto de 914 bilhões, o orçamento privado é maior que o orçamento público, né, 521 bilhões, é um sistema que a gente sabe que é capital intensivo, mão de obra intensiva, tem alta complexidade, tem baixa profissionalização e traz desafios como a questão da tecnologia acumulativa, né? Então, hoje, a gente tem a radiografia, que não foi substituída por completo, ou não foi substituída pela tomografia, ainda tem seus usos, você tem a tomografia e também tem a ressonância, e você vai acumulando isso, né? A gente diria que a única que foi substituída foi a abreu-grafia, né? Então, assim, você tem uma tecnologia acumulativa, traz um contexto de densidade tecnológica, capital intensivo, como eu falei, um trabalho autorregulado, com mão de obra intensiva e, obviamente, com autonomia profissional. Bom, ainda a título de fazendo essa introdução, né, eu quero lembrar Professor, que desculpe, acho que não está mudando o slide. Eu não tenho certeza qual slide o senhor está. Não mudou? Não. Então, Agora sim. Agora, então eu já sei o que eu vou fazer. Aqui mudou. Essa aqui vocês não viram, né? Não, não vimos. Então, volta aqui. A gente estava nesse. Estava nesse. Estava nesse, aí toda vez que eu for mudar, eu vou ter que dar um ESC aqui e mudo e depois volto. Bom, e aí a gente estava falei isso aqui, que obstáculos vão se apresentar, era esse slide aqui, né? E a gente, com inteligência artificial, vai ter que realmente levantar a poeira, avaliar, validar essas ferramentas, etc. Isso vai ser algo rotineiro, tá? É importante a gente ter isso em mente, tá? E aí eu segui numa sequência, trazendo qual é para a gente o ambiente que a gente está falando. A gente está falando de inteligência artificial, onde a inteligência artificial, num país, né, que democraticamente tem aí 35 anos de democracia, né, democracia com uma Constituição nova, a gente tem um gasto de 914 bi com saúde, né, um orçamento privado maior que o público, ou seja, que não consegue dar conta das demandas institucionais hoje, né? E a gente falava dessa ideia de um ambiente também com tecnologia cumulativa, né? Então, entra algo novo, mas não necessariamente substitui o que a gente tinha antes, né? Então, um ambiente de complexidade muito grande, né? Então, quando a gente fala desse ambiente em saúde, tem muitos gestores que falam, olha, eu prefiro, sei lá, dirigir um centro de aviação, etc., do que dirigir um hospital. E não porque não gosta, etc., mas dado o nível de complexidade da tomada de decisão e etc. Então, a gente vai escutar esse tipo de coisa. E aí eu queria trazer para vocês essa fala do Maquiavel, né? Maquiavel, a gente está, né, retomando, mas hoje o que a gente tem é um momento de transformação, né? Onde a gente pensa em colocar essas ferramentas na prática clínica, etc. A gente já tem algumas iniciativas muito bacanas, mas o que acontece é que o Maquiavel já nos advertia, né? Nada é mais difícil de executar, ou mais duvidoso de ter êxito, ou mais perigoso de se manejar do que dar início a uma nova ordem de coisas. Por quê? Porque quando você fala em reforma, aquele reformador, ele tem inimigos, entre aspas, no nosso contexto aqui, que são aqueles que lucram ou que se beneficiam com a velha ordem. E ele tem apenas defensores tépidos, defensores mornos, do que lucrariam com a nova ordem. Ou seja, essa transformação ela é difícil. Por quê? Porque tem muitos desafios a serem transpostos, principalmente com o que a gente já tem hoje. Então, a gente vai falar, para treinar os modelos de inteligência artificial, eu preciso de dados. Mas se no modelo anterior a coleta de dados é mal feita e etc., óbvio que isso vai ter um impacto no desempenho do modelo, ou pode ter um impacto no desempenho dos modelos. Então, acho que essa é uma parte importante, tá? E aí você fala assim, poxa, Hérito, mas quais são as origens dessa inteligência artificial, né? Bom, as origens, apesar da gente falar isso hoje com muito mais veemência, né? A inteligência artificial não é nova, né? A gente está falando ali da década de 50, em particular 1955, 1956, quando um grupo de notáveis se reuniu e falou, vamos fazer uma conferência aí para a gente discutir, etc. E lá, no ano seguinte, né, em 55, eles propuseram essa conferência e em 56 nasce esse nome, né, nessa cidade aqui de Dartmouth, e nasce esse nome inteligência artificial. Quem estava lá? Bom, você tinha uma galera de peso, né? O John McCarthy,
o Claude Shannon, que é considerado o pai da teoria da informação, tem uma galera da IBM aqui. Então, assim, esse é o contexto lá na década de 50 do surgimento dessa inteligência artificial, né? E aí vão começar a surgir algumas questões, né? Porque isso foi em 1956, né? Em 1958, esse artigo aqui vai trazer algumas coisas interessantes. Eles falam, olha, essa inteligência artificial, em 10 anos eu quero que ela ganhe de um grande campeão de xadrez. Em 10 anos eu quero que ela prove um teorema matemático. Em 10 anos eu quero que essa ferramenta ela seja capaz de fazer música. Em 10 anos eu quero que essa tecnologia, essa ferramenta, tenha aplicações à psicologia, tá? Qual é o ponto, né, importante? Nada disso aconteceu em 10 anos, né? A gente tenta brincar, né? Previsões estão sempre erradas, né? Ou podem estar, na maioria das vezes, erradas, mas o problema é que muitas delas são úteis, né? Eu diria George P. Box, né? Os modelos podem estar errados, a maioria, todos estão errados, mas alguns são úteis. E 10 anos essas coisas não aconteceram, né? Em 58, a gente esperava em 62 que acontecesse essa transformação, mas, na verdade, eu diria para vocês que a primeira coisa que chamou a atenção vai acontecer em 77. Existe um teorema chamado Teorema das Quatro Cores. Esse teorema nunca foi demonstrado, pelo menos algebricamente, né? Não tinha sido demonstrado. E é um teorema simples de entender, dizendo para a gente que todo mapa, como o mapa do Brasil, pode ser pintado com, no máximo, 4 cores, de forma que as fronteiras, estados que tenham a mesma fronteira, que façam fronteira, tenham cores diferentes. Então, o Rio pode ter a mesma cor que o Mato Grosso, se eu pintar esse mapa, mas o Rio não pode ter a mesma cor que São Paulo, nem que o Espírito Santo, e por aí vai. Tá? Isso aí nunca tinha sido provado e foi feita uma demonstração utilizando um aparato computacional, que deixou os matemáticos não muito felizes até hoje. Tá? Por quê? Porque essa demonstração não foi de maneira algébrica encontrada até hoje. Tá? Bom, mas eles queriam ganhar de um campeão de xadrez em 58, em 62, né, em 68, mas, na verdade, se passou bastante tempo até que, em 1996, o Garry Kasparov, né, tido como um dos maiores enxadristas de todos os tempos, ele tivesse um confronto com um computador chamado Deep Blue, uma batalha épica, ao que parece a época deu um empate, e no ano seguinte o Deep Blue, né, essa engine, foi capaz de derrotar o Garry Kasparov, que deixou o Kasparov muito chateado, mas seguramente abriu uma nova era, né, no que a gente chama de inteligência artificial. E por que eu estou dizendo isso? Porque até aquele momento, as ferramentas, né, computacionais para jogadores de xadrez, elas eram ridicularizadas. O ser humano era muito melhor que a máquina. Tá? E com a derrota do Kasparov, uma nova era se estabeleceu, né, onde essas máquinas eram possíveis, conseguiriam ali fazer muitos cálculos, ter uma predição, né, muito boa em relação ao futuro, né, conseguir antever muitas jogadas e por aí. Tá? Bom, esse é um preâmbulo do que eu chamaria de inteligência artificial. Mas é importante a gente agora começar a responder o que é. Né? Então, muitos aqui, o Hélio está falando de inteligência artificial, mas o que é isso? E a primeira coisa que a gente gosta de colocar, eu gosto dessa figurinha aqui, é que a inteligência artificial hoje é equivalente ao Lord Voldemort no Harry Potter. Tá? O que era esse Lord Voldemort? É um vilão, mas que não podia se falar o nome dele, não podia se falar o que ele era, e se utilizavam outros nomes, né? Aquele que não deve ser nomeado, aquele cujo nome não deve ser pronunciado, quem nós sabemos, você sabe quem, e por aí vai. Tá? Eram alcunhas, né, que ele recebia, mas o nome dele não era falado, né, porque na história do livro, porque se atraía, né, maus espíritos ou alguns personagens malvados, alguma coisa nessa linha. Tá? Para a gente, essa comparação é porque quando a gente fala o que é inteligência artificial, a gente tem que ter isso na cabeça. É matemática mais computação. Óbvio que a gente poderia fazer uma discussão aqui, onde essa matemática que o aluno aprende no ensino médio, aprende ao longo da sua formação, e cada vez mais o desprezo que a gente vê no âmbito, né, do cenário nacional com relação a esse tema. Tá?
Mas aqui não faremos essa crítica, nós vamos simplesmente dizer o que a inteligência artificial é. É matemática mais computação. E a gente definiu assim a inteligência artificial na diretriz de telemedicina da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É um arcabouço de modelos matemáticos computacionais que permitem a construção de algoritmos que vão ser utilizados para emular aqui sinônimo de simular, né, a realização de diversas tarefas que são eminentemente humanas, tá certo? Então, quando eu penso falar é um ato eminentemente humano. Então, uma máquina que consiga falar, eu estou falando de inteligência artificial. Escrever um texto é um ato eminentemente humano. Na medida que eu tenho uma máquina que é capaz de escrever um texto, a gente está falando de inteligência artificial. Operar é uma tarefa eminentemente humana. Na medida que eu tenho um robô que é capaz de operar, a gente está falando ali de algoritmos de inteligência artificial para fazer isso, tá? Bom, só que existe, deixa eu voltar aqui, existe um salto, né? Existe um salto de 1950 para a data de hoje, porque a gente ouve muito mais falar de inteligência artificial hoje, né? 2024, 2023, 2022, no século 21, do que na década de 70, 80, 90. E aí o que aconteceu, né? E aí eu tenho que falar para vocês de alguns fomentadores. O que são os fomentadores, né? São fomentadores mesmo, que permitem com que essa inteligência artificial ela se apresente como nós a vemos hoje. E eu destaco 3, tá? O primeiro é que, se a gente definiu como modelos matemáticos computacionais, essa inteligência artificial, o desenvolvimento de novos modelos matemáticos, obviamente, tem um papel de relevância. A indústria de videogames tem um papel de relevância. E o ambiente que a gente está em saúde, com muitos dados sendo gerados, né, também tem um outro papel de destaque, né? Então, eu destaco esses 3 fomentadores, tá? Vamos falar do primeiro fomentador, dos modelos matemáticos computacionais que aparecem, né? Então, a gente pode relembrar que, em 1943, o Macaulay e o Pitts foram os primeiros a trazer a ideia de uma matematização do neurônio biológico. E isso, em 58, vai fazer com que nasça o primeiro modelo de rede neural, um modelo em que se tenta emular o comportamento de um cérebro humano, tá? Com um modelo matemático que atue de uma maneira parecida, ponderando as sinapses a partir dos dados de entrada. Esse modelo de 1958, chamado Perceptron, ele dá uma empolgação bastante grande à época, tá? Só que em 1969, o Minsky, que estava lá naquela conferência da inteligência artificial de 56, mostrou que esse modelo ele era muito limitado, teria um papel ali no âmbito de quando a situação fosse linear, etc., não daria conta da grande totalidade das situações na área de saúde, por exemplo, ou nas outras áreas. Então, a gente vai ter ali depois o que a gente chama de inverno da inteligência artificial, seja porque essas redes neurais, esse aprendizado humano a partir, né, utilizando o que a gente conhece do nosso cérebro, né, a gente destaca aí o trabalho do professor Roberto Lente, né, que é com o livro lá 100 bilhões de neurônios. A gente queria aprender, obviamente, né, como manusear essa informação, mas ainda tínhamos muitos desafios. Até que o Jeffrey Hinton, um grupo dele, que eu citei anteriormente, em 1986, 87, publica um artigo seminal na qual ele mostra como é que a gente poderia trabalhar com redes neurais de grande porte, o que lá na frente, o que hoje a gente vem chamar de deep learning, né? Aprendizado profundo, com muitos mais neurônios e etc. Quero fazer uma ressalva aqui, que os modelos que a gente tem hoje estão bem longe de emular o comportamento do cérebro humano, que é muito mais complexo, tá? Mas, retorna aí o George P. Box, né? Modelos estão errados, mas o importante é que alguns são úteis, né? Então, hoje, as redes neurais são modelos de destaque, eu tenho sido modelos de destaque em diversos contextos, né? Bom, eu falei que teve uma indústria, a indústria dos videogames, que contribuiu de maneira significativa
para o desenvolvimento da inteligência artificial. E como a gente pode ver que isso aconteceu? Basta a gente olhar aqui como era a água em 1982, no jogo Pitfall, no Mario de 1990 e no... esse aqui é o GTA, né, 2013. Olha a evolução que a gente teve. E o que aconteceu aqui é que para a gente fazer um jogo simulando a realidade da água na sua intimidade, é preciso, considerando a água como um fluido, resolver as equações que modelam comportamentos de fluidos. Imagina fazer isso em 1982 com esses recursos. Improvável. Em 90, um pouco melhor. E o que vai acontecer é que vai surgir uma ideia bem simples na indústria dos videogames. Eu tenho muitas contas para fazer, somar, subtrair, etc., multiplicar, só que eu não tenho como dar conta, porque ainda tem que gerar o jogo. E aí a gente tem uma ideia de processar essas contas em paralelo, utilizando as chamadas placas gráficas. E isso aí vai dar uma transformação significativa na indústria dos videogames. E a gente tem isso aqui, Super Mario de 2024, você tem o filme do Mario, e por aí vai. Na verdade, a gente passa a ter, com as chamadas unidades, as placas gráficas, né, as unidades de processamento gráfico, as GPUs, vão fazer a diferença, permitindo que os modelos que antes não eram resolvíveis, né, solúveis com as técnicas que a gente tinha, utilizando essas GPUs, passou a ser possível. Isso vai fazer com que a NVIDIA, que era uma empresa eminentemente de placas gráficas, né, que trabalhava com isso, voltada para a área de videogame, passe a se apresentar como uma empresa de inteligência artificial, que hoje vale mais que todas as ações da B3, dados agora de 2019. Né? Então, a NVIDIA passa a se tornar uma das grandes, não que ela não fosse grande, mas ela tem uma fatia de mercado numa área que ela realmente está muito avante nos seus concorrentes, né? Está valendo aí $1 trilhão, né? Então, é algo que a gente tem que destacar, tá? E o outro ambiente que eu falei é o ambiente de Big Data, né? O Big Data, né? Então, a gente tem ali uma quantidade de dados sendo gerados por segundo. Aqui estamos todos nós conectados, né, sentados, etc., só parado, nós estamos gerando vários dados relacionados à nossa posição, né, temperatura, todos esses dados são passíveis de coleta. Né? Bom, e aí, antes da gente falar de aplicações, etc., eu queria lembrar e destacar isso aqui, porque hoje, em 2024, a grande discussão é inteligência artificial, sim, mas tem que gerar valor. Né? Então, eu comecei falando essa palavra e aqui agora repito, né? Se não gerar valor, a inteligência artificial é inócua. Né? Valor para quem? Valor para os stakeholders, para todo mundo, para os pacientes, etc. Né? Tendo o paciente no centro do cuidado, isso é fundamental. E aí, quando a gente pensar em valor, esse trabalho também traz algumas coisas importantes para ter em mente. Né? A ideia de efetividade sobre custo, receita sobre custo, mas uma coisa que é a apropriação. Né? Então, será que é apropriado tomar determinada conduta? De que adianta eu colocar na praça um modelo, um algoritmo de inteligência artificial para diagnosticar uma determinada doença, se uma vez que eu diagnosticar depressão, por exemplo, eu tenho aí que 50% das pessoas que são diagnosticadas não são tratadas, ou eu tenho um determinado percentual que é grande de pessoas que não é tratada. Não está gerando valor essa ferramenta. Na verdade, pelo contrário, está mostrando a ineficiência do sistema. Então, esse é o ponto. Né? É apropriado o que eu estou falando, que a gente está fazendo, o desfecho, o serviço, está reduzindo desperdício. Esse é o ponto. Né? Ter ferramentas que possam resolver o problema. Eu tenho uma ferramenta para triagem de depressão. Beleza, eu tenho que acoplar isso. Eu fiz a triagem para que o especialista receba, ou treinar o clínico para diagnosticar e tratar, etc. Né? O que é importante? Que isso se reverta em ações efetivas, que gerem valor. Simplesmente eu tenho um modelo que diagnostica, etc., e que ninguém vai fazer, sabe-se lá o que vai fazer com essa informação, não importa muito. Né? Então, gerar valor é fundamental. Vou dar um exemplo aqui do que eu estou dizendo em relação a gerar valor. Isso aqui é o chamado denoise in PET. Né? Então, eu tenho um exame de medicina nuclear, onde eu posso usar a inteligência artificial para quantificar massas, volumes tumorais e etc. Isso
é possível, para fazer correção de atenuação. Acabei de ver um caso clínico hoje muito bacana, onde isso foi feito. Mas uma aplicação recente, interessante, foi utilizar menos dose de radiofármaco e o paciente faz o exame. Aí sai uma imagem ruidosa, né? Essa imagem com denoise, com ruído, né? E você vai fazer o denoising, que é utilizar a inteligência artificial para corrigir essa imagem ruidosa, essa imagem que não é passível de diagnóstico médico, né, com o olho humano, mas que, uma vez corrigida, essa imagem fica bem legal, o especialista pode, né, fazer a avaliação. E aí você fala assim, poxa, qual é a vantagem? A vantagem é que isso foi feito recentemente, a gente tem 30% a mais de exames. Então, é menos dose de radiação para o paciente, né, menos radiofármaco, mais exames, né, gera valor para todo mundo, mais pacientes sendo atendidos, aumenta a produtividade. Então, é disso que a gente precisa ter em mente. Tá? Então, eu resumi isso aqui no slide. Eu tenho menos dose, faço mais exames, tenho maior base para treinar meus modelos de inteligência artificial, aumento a produtividade, eu faço mais com menos, menor tempo de exame, menor exposição ao radiofármaco. E eu quero lembrar que a NR1, né, na medicina do trabalho, coloca, né, que eliminar fatores de risco está na ordem de prioridade. Então, se eu manuseio menor dose, eu vou, se não eliminar por completo, eu vou passar para a fase de minimização e controle de fatores de risco. Então, a inteligência artificial pode intervir nessas mais diversas fases, né, ou contribuir para, né? Melhor pensar em contribuir para. Trazer algumas aplicações diversas em várias áreas, vou trazer essa aqui na área de epilepsia, tá? Doença neurológica, e este trabalho recente, só trabalho, acho que vou trazer quase todos de 2024, tá? Então, esse trabalho aqui usa modelos de machine learning, que é uma sub-área da inteligência artificial, né? Para predizer se um paciente com epilepsia, que dá entrada numa unidade de terapia intensiva, se ele morre em 90 dias. Então, olha que interessante, o paciente deu entrada, né, um paciente epiléptico, né, e o modelo vai dizer, olha, esse paciente em 90 dias, ele vai a óbito, tá? E aí você começa a perceber o ambiente que essa inteligência artificial traz, né? Uma acurácia de 0,89, uma ROC de 0, uma ALT, né, de 0,95, se a gente começa a falar, caramba, se o algoritmo falou que vai morrer em 90 dias, a probabilidade é absurdamente alta de que isso vá acontecer. Isso gera, né, e aí a primeira crítica que as pessoas falam, a inteligência artificial vai substituir o médico, já há muito tempo a gente não acredita nisso, não é nem algo que a gente debata, ainda que eu vá trazer aqui. Por quê? Porque o médico, o profissional de saúde, não só o médico, vai ter mais trabalho. É mais informação, ele vai ter que processar essa informação, fazer a avaliação, o que eu faço nesse caso? Vou ter que montar protocolos, não tem protocolo para isso. O paciente está aí com alta probabilidade de morte, o que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar essa notícia com a família? Então, olha a quantidade de coisas que hoje o profissional de saúde vai ter que lidar por conta dessa inteligência artificial. Tá? Então, já antecipa essa coisa da substituição. Se tiver alguma, vai ser a substituição do médico ou do profissional de saúde sem inteligência artificial por aquele que usa, né? Por aquele que a usa. Aqui um pouco de como é esse processo, né? Então, você tem um processo de extração dos dados, né? Nesse caso, olhando esse artigo, mas isso aqui é padrão, dividir o conjunto de dados em dois grupos, um conjunto para treinar o modelo e um conjunto para testar. É aqui que eu vou ver o desempenho do modelo. O conjunto de teste simula dados reais, pacientes que o modelo não viu, e eu quero saber o desempenho dele aqui. Eu tenho uma fase onde o profissional de saúde participa, quer saber que atributos eu vou dar para o meu modelo, né? Então, vou colocar lá se o paciente é ou não é hipertenso, vou colocar a frequência cardíaca, a pressão, os remédios que tomam, tudo isso é o que a gente chama de engenharia de atributos, é uma engenharia mesmo, né? Na decisão do profissional de saúde de que características são relevantes para o modelo, tá? A gente passa por uma fase de escolha do modelo, tem muitos modelos, tá? Hoje temos muitos modelos, né? Modelos novos surgindo, por exemplo, a gente desenvolveu um agora recentemente para determinados contextos, não existe modelo melhor que o outro em quaisquer situações, então, assim, tem esse ponto. O que eu digo é que o melhor modelo para a gente, aquele que, né, teve o melhor desempenho, a gente vai usar. Tá? Tem uma parte de interpretabilidade, que eu já falo, a gente tem o processo de
tunagem de parâmetros, né, hiperparâmetros, encontrar parâmetros bons de cada modelo para entender que modelo vai ser mais adequado. Então, assim, a gente acaba tem uma parte muito empírica aqui para descobrir ou entender qual é o melhor modelo. Nesse trabalho aqui, só informações do que eles usaram para fazer essa predição, então entraram com dados como lactato, peso, altura, sexo, idade, tá? Então, só para a gente ter ideia, utilizaram mais do que utilizaram outras coisas, né? Dados do hemograma, bilirrubina, PCR, a glicose, tá? Então, a quantidade de atributos aqui, bastante coisa, né? E os resultados do modelo, olha lá, uma acurácia de 0,95, absurda, né? Uma área embaixo da curva 0,99, o modelo falou que vai, né? Que vai morrer e o paciente morre. É um ambiente absurdamente diferente para a gente, que a gente vai ter que lidar, né? Um ambiente que a gente vai ter que planejar. Esse trabalho tem um mérito interessante, que ele faz a análise de que variáveis foram importantes no modelo, né? Então, a importância de cada um. Então, a frequência cardíaca foi bem mais importante do que o RDW e por aí vai. Tá? Um ponto, que a gente chama de inteligência artificial explicável, esse é um desafio. A ideia desses gráficos aqui é tentar trazer algum construto que permita o profissional de saúde interagir e tentar avaliar por que isso está acontecendo, tentando entender melhor a intimidade de uma fisiopatologia complexa. Tá? Então, esse é um outro ponto. Tá? E aqui algum resumo aqui de possibilidades dessa inteligência artificial, né? Então, ela vai estar lá desde o suporte à tomada de decisão, podemos ter usos na área de imagem, tanto para reconstrução, desenvolvimento de fármaco, hoje a gente já fala de reposicionamento de fármacos, né? Então, fármacos que eram usados com um propósito passam a ser por outros, análise propriamente dita da imagem, fazer triagens, screenings. Então, essa inteligência artificial aí, ela tem um mar de possibilidades. Aqui, interessante, a possibilidade que a gente viu hoje, né, de diagnósticos muito precoces de doenças. Então, o paciente, a gente fazer um diagnóstico hoje de um Alzheimer cuja primeira manifestação vai ocorrer daqui a 10 anos, é a manifestação que eu diria fenotípica, mas esse paciente já teria a doença. Então, essas coisas começam a aparecer e geram, obviamente, um cenário de bastante incerteza e desafiador para o profissional de saúde, né? O que a gente faz nesses casos, desenvolvimento de protocolos, tudo que eu venho falando, né? Aqui uma coisa interessante, a partir da imagem, a gente reconstruir uma outra imagem, uma imunoimagem, né? Onde eu vou ter lá como é o perfil de macrófagos, de células T, de fibroblastos e por aí vai. Como, a partir da inteligência artificial, a gente obter esse construto gerando novas imagens, né? Aqui o Eric Topol, novamente, para a gente, falando de uma inteligência artificial generalista, né? Generativa, mas acima de tudo generalista, e que vai trazer para a gente algumas coisas bastante interessantes, né? Onde a gente vai combinar o que a gente chama de treinamento multimodal, onde eu vou dar para esses modelos tanto texto quanto áudio, imagens, sinais eletrocardiográficos, ecocardiográficos, análises ômicas, tá? E eu vou ter ali um domínio, né, de conhecimento médico, e eu vou ter interações flexíveis entre essas ferramentas e o profissional de saúde. A gente fala muito hoje dessas ferramentas atuando como um copiloto, um copilot, né? Então, eu estou fazendo aqui uma endoscopia, paro em uma determinada posição e pergunto para uma LLM, um chat GPT, ou o que seja, o que é isso? Ele vai me falar qual é o órgão, qual é a histologia, se aquela imagem ali é sugestiva de algum câncer que ele tem catalogado. Eu tenho situações onde, por exemplo, eu tenho ferramentas de detecção, olha, eu tenho uma hipercalemia, o eletro aqui está alterado, então já chega essa informação e aí já aciona, né, a enfermagem de uma forma mais pragmática para intervir, né, chamar o médico, etc., o que faz e por aí vai. Então, essa coisa de assistência na ponta. Olha, o paciente está com uma hipercalemia ou vai entrar numa hipercalemia, não entrou, aí já chama o médico, já chama a equipe de saúde, né, para ver esse paciente, acompanhar ali mais em loco, né? Então, esse é um fenômeno que a gente está caminhando para ele. É claro que aos poucos. Aqui uma coisa que a gente costuma falar e é importante,
a inteligência artificial pode errar, tá? E a esse fenômeno a gente dá o termo de, principalmente quando a gente fala das LLMs, né, das modelos de linguagem natural, ChatGPT, Gemini, etc., a gente chama de alucinação, né? O termo não é bom, não gosto desse nome, porque alucinação a gente sempre pensa em doença propriamente dita, surto psicótico, né, droga, etc. Aqui, na verdade, a alucinação é o erro grosseiro e que a gente precisa ter em mente que ocorre. Então, vou te dar um exemplo. Aqui eu pedi para criar uma imagem de uma paciente com desvio de comissura labial, uma perda de força no braço e uma dificuldade de falar. E ele fez aqui essa imagem. Se você mostra para uma pessoa e pergunta ao neurologista ou colega se acha que esses pacientes aqui estão tendo um AVC, não. Né? Então, essa não é uma imagem que a gente diria que bateria, esse paciente está tendo um AVC, um AVE. Né? Então, é um exemplo de alucinação. A alucinação é isso, é esse erro grosseiro, que pode acontecer. Tá? E a gente precisa ter em mente que esse é o nosso papel. Ser crítico, receber essas informações da inteligência artificial. A gente publicou um trabalho, a gente escreveu nesse texto, o subtítulo do trabalho é Quem corre é o cavalo, a gente precisa ser jockey. Então, aqui, o profissional de saúde é jockey, para avaliar essas informações, e isso aí lhe dá suporte à tomada de decisão. Esse outro modelo aqui interessante também, falando de AVE, né, um paciente, modelo preditivo para ver se esse paciente vai ter ou não pneumonia. Tá? A mesma ideia, em vez de saber se ele vai morrer ou não, eu quero saber se ele vai evoluir com uma pneumonia. Tá? A gente sabe que os nossos pacientes, né, por isso a gente recomenda vacina, etc., pneumonia é uma causa de morte, né? Ainda que é banal, a gente ainda vê, né? E comum. Então, se a gente tiver que paciente vai evoluir, a gente tem modelos que podem sugerir e a gente ficar em cima. Aqui eu quero lembrar, quando a gente fala da parada cardíaca, você tem lá, quando o paciente para, já aquela busca das causas da parada, né? São chamados 5Hs e 5Ts, que a gente tenta identificar para tomar uma conduta. Se eu percebo que o paciente está hipotérmico, você vai aquecer. Se o paciente teve um TEP, eu vou tratar, fazer trombose, fazer reposição volêmica. Se é um pneumotórax, eu vou descomprimir. Se é uma intoxicação, eu vou fazer uma reposição volêmica, eu vou ver se tem algum reversor, e por aí vai. Se ele está hipovolêmico, vou repor volume, e por aí vai. A questão que se aparece para a gente, isso aqui é a nossa medicina tradicional. Um problema é quando você está nessa situação parecida com a da epilepsia. Eu tenho um paciente que chega e o modelo diz, olha, este paciente vai parar. E o paciente para. Então, olha a quantidade de desafios que se tem. Imagina, o cardio-intensivista está dando plantão na coronária e entra um paciente, um pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, chegou lá, e aí se roda o modelo e a resposta é: este paciente irá parar. Isso, de novo, né, com a mesma linha de argumentação que a gente falou anteriormente, gera um cenário novo, onde o profissional de saúde vai ter que pensar como integrar essas ferramentas da melhor forma. Tá? E digo, esses protocolos ainda não estão construídos. Né? Só para dizer que a gente vai ter ainda mais trabalho, mais coisa para fazer. Mas vamos me substituir? Improvável, porque os modelos têm alucinação, porque muitas coisas que os modelos estão falando a gente ainda precisa validar, então tem muito trabalho para a gente na área de saúde. Aqui, uma causa de dor em mulheres, né, que é a endometriose. Endometriose que às vezes pode ser bem difícil de ser diagnosticada, né? Às vezes o paciente faz endometriose torácica, né? E aí o cirurgião tem que ir lá tirar tecido endometrial fora do endométrio. Então, a gente tem aqui um modelo, pegou lá cerca de 8.000 pacientes, e o treinamento foi: eu gostaria que esse modelo fosse capaz de dar o diagnóstico de endometriose. Né? E aí, quando a gente vai ver os resultados, como é que ele fez isso? Né? Que atributos, aquela engenharia de atributos. Perguntas sobre o tipo de dor, se a dor passa esquiática, se tem dor durante o ato sexual, defecação dolorosa, tem problema urinário, dor urinária durante a menstruação, qual é a idade, qual é o fenótipo, qualidade de vida, se já fez tratamento hormonal, insere essas informações todas para o modelo vai trabalhar com elas, e ao final você tem aí uma rota
de 0,91 na predição dessa doença. Então, eu tenho o nosso ginecologista e até, né, o clínico, que vai ter uma ferramenta a mais, dado que essa doença, muitas das vezes, mimetiza um monte de coisa, como o tecido endometrial, em tese, pode ir para quase qualquer lugar, né? A gente tem mais uma possibilidade no nosso arsenal terapêutico. Aqui, aquele modelinho parecido com o que a gente falou, né? Esse aqui é o chamado gráfico da abelha, né? Onde a gente tem aqui a importância das variáveis no modelo. Tá? Então, tem a tentativa de explicar, utilizados os chamados modelos de Shapley. Aqui o que eu acabei de falar para vocês, esse artigo que a gente publicou sobre inteligência artificial em cardiologia, e esse subtítulo para a gente, ele é muito importante. Esse artigo ele vai envelhecendo, né? Ele já estamos em 2024, ele é 2019, 2020, mas cada dia mais essa frase aqui permanece como quase uma profecia, né? Quem corre é o cavalo, a gente precisa ser jockey, tá? E nesse artigo a gente trouxe alguns desafios que permanecem até hoje, né? O primeiro deles é o mau uso dessas ferramentas de inteligência artificial. Muitos usos equivocados, tá? Temos que discutir, obviamente, a questão do conhecimento na área, matemática, computação. Os dados precisam ser de qualidade, que a gente chama de dados saudáveis. Segurança dos dados. Precisa ter um cuidado baseado em dados. Trabalhar com os erros. E lembrar de um provérbio africano que diz que se a gente quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá com muitos. A ideia da parceria, a ideia da gente estar fazendo o que a gente está fazendo aqui, interagindo. A inteligência artificial é seguramente uma área multiprofissional, multidisciplinar. Tá? Aqui exemplos de mau uso, né? Então, esse artigo aqui conseguiu, a partir de fotos, né, 5 fotos, e ele detecta se esse modelo, né, de Deep Learning é capaz de detectar se uma pessoa é gay ou não, se ela é lésbica ou não. Eu trago esse exemplo porque é um exemplo bem emblemático do que essas ferramentas foram capazes. Isso aqui gerou um problema lá para o Wang e Kozinski, o pessoal achou um absurdo eles fazerem isso, criticaram veementemente, e eles disseram, olha, não, mas a minha ideia era tentar mostrar que a inteligência artificial era capaz de fazer isso, eu não queria ofender ninguém, etc. E eu acho que isso até gerou uma contenda que eu acho que é judicial, não sei como está hoje, né? Mas para vocês verem o desafio que isso traz. Obviamente tem que falar de segurança, né? E aí quando a gente fala de segurança, não é o nosso objetivo aqui, mas lembrar do Bitcoin, em particular do blockchain, né? Da ferramenta que a gente tem hoje para a segurança. E aí agora nos aproximando do final, queria trazer aqui um caso do Roberto Botelho, que é os wearables, né? São dispositivos vestíveis que, com inteligência artificial embarcada, são capazes de gerar valor em saúde, né? Então, aqui, o Roberto treinou os modelos e o paciente fazia lá, estava lá usando o seu relógio, e o relógio dizia para ele, olha só, está estranho. Como assim está estranho? O relógio falou para ele, olha, você está com 69% de probabilidade de ter um infarto. E aí corre na emergência, tal, vai se ver, sim, esse paciente, o relógio detectou bem, ele estava aí infartando, tá? Infarto de parede inferior. E aí o que fizeram? Bom, a gente vê aqui, ele não estava, né, um déficit de enchimento aqui, colocou stent e ficou bem. Lembrar que tempo é músculo cardíaco, né? Então, uma ferramenta dessa, que o paciente imediatamente corre, e aí você tem um time, obviamente você tem que mover uma máquina, né? Um time preparado para receber e fazer com que esse paciente receba, né, a condução correta em tempo hábil, o mais rápido possível, né? Obviamente é um diferencial. Mas a gente vê ali como o embarque, né, das ferramentas de inteligência artificial faz diferença. Aqui, o modelo dizendo com 82% de probabilidade, a gente vê já um supra aí importante no eletro, e falando, olha, corre na emergência, você está infartando, e aqui a gente vê aqui, né, no CATIA também um outro déficit de enchimento, o paciente colocou stent e também ficou bem. Terceiro caso, né, a gente teve um infarto de parede lateral, mas os médicos ficaram na dúvida, o eletro não ficou muito, mas como tinha 59%, ele foi para o CAT
e, de fato, era um infarto, né? Então, a gente pode ver acontecer isso, né, do modelo eventualmente estar vendo algumas coisas que o olho humano ainda não apareceu para a gente. Entretanto, eu queria comentar com vocês agora um caso clínico, que é de uma senhora de 50 anos, né, que chega com febre, dor de cabeça, uma dor na junta. Se eu parar aqui, a gente fala dengue, zika, né, arbovirose, né? Só que ela tem uma sede, né, então um aumento da ingesta hídrica, e o que chama atenção é essa lesão, esse rash aqui, que é chamado de bull's-eye, né? E aí, qual o detalhe? A gente fez essa simulação com o pessoal da Neuro, né? Conversamos com eles e tal, e aí a gente usou o chat GPT. Eu peço para o chat GPT gerar 10 hipóteses diagnósticas e dizer qual é a hipótese, né? Qual é a hipótese principal. E aí ele gerou doença de Lyme, celulite, granulomatose, eritema multiforme, picada de inseto, e etc, etc. Quando a gente vai conversar sobre esse tema, ele disse para a gente que a principal hipótese diagnóstica dele é doença de Lyme. E aí, o que aconteceu? Diagnóstico, doença de Lyme. Inclusive, esse é um caso clínico que a gente tirou dessa revista aqui, era um caso de doença de Lyme. E aí, por que eu trago esse caso? Porque a pessoa menos atenta vai olhar e falar, nossa, a inteligência artificial é maravilhosa, que bom, hein? Olha, vai substituir o médico. Eu falo, calma, a gente tem que entender isso aqui como uma inteligência aumentada, um copiloto. Porque se a gente olhar atentamente, olha qual é a 10ª sugestão de doença da inteligência artificial, chamada doença de tiro fixo. E se eu perguntar para vocês que têm experiência de medicina enorme, falar, Érico, eu nunca ouvi falar dessa doença. Eu também não. Doença de tiro fixo aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, eu teria que mostrar essa imagem, né? Então, essa doença não existe. A máquina alucinou. Só que ela alucina tão bem que a pessoa olha e fala assim, caramba, né? Falou que é uma condição rara que pode apresentar lesões. Então, ela deu aqui, ó, se eu mostrar aqui, ó, doença de tiro fixo. Doença de tiro fixo, para mim, não existe. Mas a máquina disse que tem. E aí a pessoa que, né, pode, né, ficar... Porque a máquina escreve muito bem, ela é muito eloquente, mas ela erra, ela alucina. Então, a gente tem que ter uma atenção e fazer a crítica. Doença de tiro fixo não existe, seria algo dessa linha. E qual é a crítica que a gente pode fazer? Usa a própria máquina, recebi isso aqui como resposta. E aí ele vai falar para você, isso não pode ser resposta. Né? Então, por que eu estou falando isso? Eu vou deixar nessa imagem aqui. Porque não podemos ter a leitura de que a inteligência artificial, com todas as coisas bacanas que ela vai nos permitir, não podemos deixar o nosso juízo exclusivamente na mão da máquina. Nós temos responsabilidade. Então, não tem aquela ideia do camarada e falar assim, não, o algoritmo falou, eu só segui. Não, você tem responsabilidade. Temos responsabilidade. Aquele juramento que fizemos permanece válido. O contexto, obviamente, está mudando, mas permanece válido. E aí, para a gente terminar, eu queria falar de algumas coisas. A primeira é que não tem como falar de inteligência artificial sem ter inteligência emocional. Falar de social skills, né? Da gente falar de empatia, de estabelecer relação médico-paciente, o rapport, né? Lá do francês. Tá? A gente tem que estar atento com isso. Porque às vezes o pessoal, a inteligência artificial vai piorar a relação médico-paciente, vai piorar se a gente permitir, porque em princípio a gente vai ter que ter o quê? Desenvolver também, paralelo com a inteligência artificial, obviamente, a inteligência emocional. Então, a importância, né, de ser empático, de tratar todo mundo bem, de ser educado, de usar essas ferramentas de uma maneira racional, tá? Então, hoje, quando falo de inteligência artificial, a inteligência emocional ela é fundamental. E aí eu queria terminar com uma música, e essa música retorna lá o Zygmunt Bauman, né? Se as relações são líquidas, um caminho diferente para trilhar. É isso que a gente pensa hoje. Que caminho seria esse? Que caminho onde a gente tem uma inteligência artificial que ela, de fato, se traduz em um benefício para todos, né? É isso, tá? Eu queria agradecer muito o pessoal da Academia de Medicina, agradecer o convite. Queria terminar aqui com o quadro do Maurício Cornelius Escher, lembrando que às vezes a gente pensa em um único caminho, né, na área de saúde, para a direita, esses pombos aqui,
mas o Escher é criativo o suficiente para dizer que tem um outro que pode ser desbravado também, né? Então, hoje, as ferramentas de inteligência artificial têm um papel de bastante relevância, mas não substituem, obviamente devem ser pensadas num ambiente ético, à luz do juramento que a gente faz, né? Tendo o paciente no centro, com geração de valor, e sempre lembrando que quem corre é o cavalo, a gente tem que ser jockey. Muito obrigado a todos vocês, eu fico à disposição para perguntas. Professor Hériton, muito obrigado, que maravilha. Realmente abordou os pontos fundamentais, não é, da questão da inteligência artificial, apenas para dizer que nós temos uma rica audiência com odontólogos, psicólogos, endocrinologista, psiquiatra, físico, né? Meu irmão, doutor em física, está participando, ginecologia, reumatologia, professor Amaral, GO, e nós temos a honra de ter o professor Gabriel Novis Neves, que em dezembro de 1970 fundou a nossa UFMT, que mudou realmente, totalmente a assistência médica e não só toda a área da educação em Mato Grosso. Foi o nosso primeiro presidente da Academia de Medicina, doutor Roberto, nosso presidente agora atual. E ele está aqui na nossa audiência, professor, nosso primeiro reitor, com 88 anos de idade, nos acompanhando, uma honra. O senhor abordou aspectos do diagnóstico, do prognóstico, da terapêutica, da prevenção. Em primeiro lugar, eu gostaria, Joel, de saber e passar a palavra para a nossa comunidade. Eu tenho questões, mas eu gostaria de priorizar a participação de pessoas da comunidade, professora Denise Abech, diretora da medicina da UNIC, da Universidade de Cuiabá, está presente conosco, doutor Alberto Carvalho de Almeida, nosso ex-presidente psiquiatra da área de medicina do trabalho. Joel, temos inscritos? Sim, doutor. Doutor Reinaldo Della Páscoa escreveu no chat: posso comparar com medicina de evidências? Em determinado momento da palestra, ele abordou. Se ele quiser falar e expressar sua fala também, doutor Reinaldo. Por gentileza, doutor Roberto Della Páscoa, com a palavra. Reinaldo. Reinaldo, desculpe. Reinaldo, na verdade, assim, eu trabalho muito com medicina de evidências, né? Então, portanto, como o desenvolvimento da inteligência artificial vem em cima de estatísticas, de repetições, eu acredito que é muito parecido com a medicina de evidências que nós fazemos. Gostaria de ouvir a opinião do nosso ilustre palestrante. Obrigado, doutor Reinaldo, obrigado pela pergunta. Eu acho que um grande ponto tem, sim, as suas semelhanças, tá? Tem algumas diferenças do ponto de vista dos modelos, né? Porque os modelos, tem outros modelos, tá? Mas o senhor toca num ponto muito importante, que eu acabei abordando um pouco aqui, que é o seguinte: a gente fala dos modelos, o modelo teve um bom desempenho, etc., mas a gente sempre tem que pensar em onde foi treinado, quem treinou. Porque muitas vezes o que acontece? Um modelo que tem um desempenho muito bom, treinado nos Estados Unidos ou num país da comunidade europeia, quando é colocado para os nossos pacientes aqui, ele tem um resultado mais fraco, um desempenho pior. Então, é preciso que essas ferramentas, e aí esse é o nosso grande desafio, validar as ferramentas de inteligência artificial na prática clínica mesmo. Não é simplesmente, olha, o FDA aprovou e vamos que vamos. A gente precisa ter uma ressalva, né? Então, hoje a gente estava discutindo um caso clínico, por exemplo, onde tem uma ferramenta de inteligência artificial para correção de atenuação em cintilografia. E aí a ferramenta dizia que o paciente estava bem, não precisava ter, e os médicos diziam que poderiam ter ali alguma questão, alguma coisa de um infarto prévio, etc., né? Com a correção dizia que não. E aí o que a gente discute? Fala, olha, o que a gente vai acreditar, né? Qual é a evidência? É o modelo, né? Ou é a nossa medicina tradicional? A nossa experiência, ela não pode ser jogada fora de um dia para o outro. Não é essa a proposta. As coisas se somam, né? São complementares. Então, essa ideia da gente continuar buscando a melhor evidência, professor, ela permanece. A gente não substitui isso.
traz um contexto adicional. A gente tem outros modelos, e, obviamente, se eu tenho um modelo que a melhor evidência que eu tenho para a predição de parada cardíaca é aquele artigo de 2018, eu vou ver se eu valido aqui na minha prática. Então, é importante essa coisa da validação. Tá? Muitos modelos de inteligência artificial estão sendo usados hoje sem a validação naquele contexto, tá? Inclusive com grande insucesso, né? Porque a gente fala dos sucessos, né? Mas isso aí pode ter insucesso. Tá? Obrigado, tá, doutor Renal? Ok, muito obrigado, senhor. Mas não temos nenhuma pergunta aqui no chat, só se tivermos agora ao vivo aqui, se alguém tiver interesse em fazer a sua pergunta, por favor, levanta a mão. Eu gostaria só de comentar, então, a resposta. É a mesma dificuldade que nós temos quando praticamos medicina por evidência. A necessidade de uma prova física. Na sua parte também há essa necessidade, não há? Sim, constante, e é importante. É que o pessoal, às vezes não faz, tá, professor, como deveria, mas é importante validar no seu contexto. Que às vezes você roda um modelo no teu hospital, aí você vai rodar no outro estado e não funciona bem. Aí, o que você vai fazer, né? Verdade. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Doutor Scala, temos o colega, o participante Lucas Figueira, acho que é estudante de medicina, se já não formou, porque o Lucas é um participante ativo das nossas atividades acadêmicas. Lucas, por gentileza. Boa noite, como vou? Ainda não formei, vou formar em julho, Você Excelente. está na UFMT ou na Unic? da UF. Ah, da nossa UF, muito bom. E da Unic Muito também, bem. que é nossa também. Excelentes, todos excelentes faculdades aqui de Cuiabá. Bom, a pergunta que eu gostaria de falar é justamente sobre a questão da utilização da inteligência artificial junto com a realidade aumentada, por exemplo, para a gente fazer de sensibilização de medos, ou então o que o senhor falou da depressão, fazer essas triagens desses pacientes, mas conseguir dar vazão à rede. O senhor vê em um momento próximo a gente usar isso em maior escala na nossa prática clínica para realmente, como o senhor falou, nós somos os jockeys, usar isso como uma ferramenta para a gente usar no dia a dia como realmente um auxílio. Por exemplo, a pessoa tem aracnofobia e você começa a utilizar isso com a realidade aumentada, o Apple Vision Pro tá aí e várias outras headsets que estão em utilização, e você usa isso com a inteligência artificial para tentar aumentar e fazer essas terapias, praticamente. Sim. Então, Lucas, primeiro, parabéns aí pela formatura que se aproxima, né? É um momento, né, excelente das nossas vidas. Eu diria para ti que já tem trabalhos nessa linha, né? Tem um projeto chamado Brave Heart, que eu gosto muito que eles fizeram isso que você está falando, só que para cirurgia, né? Então, o paciente ia fazer uma criança que ia fazer um cateterismo, era bem mais. E aí o problema é que, assim, como é que você vai fazer? Explicar para uma criança que ela vai fazer ou não, você vai chamar de procedimento ou cirurgia, e o que eles faziam era emular isso, usando uma RA, na verdade, uma RV, na verdade, era virtual, era usando uma RV, de modo que a criança simulava como seria o procedimento. E aí, quando ela ia fazer, você tinha ali uma menor resposta endócrino-metabólica, tinha um conforto ali melhor, e foi uma experiência que eles mostraram que foi muito bem sucedida, né? Eu vejo isso, e aí a gente retorna lá no Eric Topol, como algo que é um futuro, sim. Mas hoje, falando de hoje, a gente ainda tem desafios, né? O mais premente é o preço, né? Então, hoje a gente, por exemplo, vai fazer uma sessão dessa com vários, né? Nós somos aqui 33, né? 33 headsets, um para cada um. Isso a gente ainda não conseguiu um nível de custo, digamos, que seja custo efetivo, né? Um custo que seja que se pague, né? Então, esse é um ponto. Há outros que vêm melhorando, que é a questão do próprio peso desses dispositivos. Muitas vezes você tinha dispositivos muito pesados, né? E a outra, que aí eu acho que é o grande desafio e vai dar mais trabalho ainda para a gente, é emular coisas boas, né? Coisas que sejam bacanas, coisas que, por exemplo, você fala assim, cara, isso aqui é uma excelente aula de anatomia, isso aqui, para mim, é sessão clínica, eu poder interagir, isso vai... Então, tem que gerar valor.
Então, esse eu diria que é o terceiro pilar ali, porque você simplesmente botar um fone, um headset lá, que emula aquilo ali, e qual o valor que está gerando? Um valor pequeno, um negócio bonitinho? Não. Hoje a gente tem que realmente desenvolver um conteúdo, né, que gere valor. Essa ideia do metaverso. O metaverso não acabou essa ideia. Na verdade, a gente fez ali postergou, eu diria que postergou, porque a gente precisa endereçar esses desafios. Mas a tua pergunta, sim, eu creio que cada vez mais a gente vai ter isso próximo. Tá? Não só você falou da aracnofobia, procedimentos cirúrgicos, eu acho que no futuro talvez qualquer paciente vai poder, utilizando esses óculos de RA, RV, vai poder simular ali, emular a cirurgia que vai fazer, ou um procedimento. Tá? Isso vai ser bom para preparo também. Hoje a gente joga muito dinheiro fora com preparo mal feito, porque o paciente tem que fazer uma cintilografia, não pode tomar café, ele vai e toma. Aí você perde um paciente no exame, você atrasa tudo. Né? Então, assim, simular o preparo, ó, você vai ficar tanto tempo em jejum. Então, eu vejo um potencial. Mas tem esses desafios ainda, tá? Mas possivelmente nós veremos essas coisas muito mais próximas da nossa prática clínica, tá? Mas já tem muita experiência, tá, Lucas? Experiência de colegas aí que já estão fazendo alguns trabalhos na área e mostrando exemplos, né, como você próprio citou, para fobia de uma maneira geral, tá? Tem um caminho por aí, tá? Muitíssimo obrigado, professor. Doutor Scala, doutor Roberto. Doutor Zé Pedro, parece que levantou a mão, Zé Pedro. Lá de Florianópolis. Eu assisti um documentário de uma pesquisadora da Universidade de Harvard e ela encontrou, eu vou chamar de desacertos, da inteligência artificial em relação de etnias e gênero. Então, as pessoas da raça negra tinham um resultado equivocado. E também, quando os algoritmos aplicados em mulheres, também encontrou esse problema. O senhor tem encontrado isso nas suas pesquisas? Sim, e vamos continuar encontrando. Por quê? Porque os modelos de inteligência artificial vão reproduzir os mesmos vieses que a gente tem na prática. Então, se a gente está fazendo pouco estudo com mulher, se a gente não inclui grávida, né, por motivos, os modelos vão. Então, a gente precisa ter atenção com como a gente vai treinar. Então, hoje, o que a gente vê muitas vezes é treinamento de um modelo de inteligência artificial onde, sei lá, o banco de dados é formado majoritariamente por homens. É claro que o modelo vai entender, e mulher geralmente tem. O modelo, a gente fala, o modelo é de machine learning, aprendizado de máquina. Como é que a máquina aprende? Com exemplos. Então, é perfeitamente possível que esses modelos sejam preconceituosos. São as alucinações, que na verdade eu chamo de erro grosseiro, relacionadas a esse treinamento que foi feito de maneira equivocada. Então, por isso tem que ter, aí a gente fala hoje de auditoria de algoritmos, né? Validação desses algoritmos, o profissional de saúde ficar em cima para identificar isso. Oh, calma aí, como é que pode isso aqui? Doença de tiro fixo. Tem modelos, né, de inteligência artificial para gerar imagem, que você pede para ele desenhe ou gere uma imagem de um paciente homem que tenha dor no peito. Aí, majoritariamente, a maioria das vezes, ele gera um homem branco. Você fala assim, mas você não pediu negro? Mas tudo bem, ele teria 50% de chance de fazer branco, 50% de fazer negro. Mas por quê? Porque as bases de treinamento estão todas viesadas, né? Na verdade, assim, não é que estão todas, né? Uma boa parte das bases que são usadas para treinamento tem esses vieses. E a gente vai ter que ficar em cima. É mais um trabalho para o profissional de saúde, né? Mais um. Né? Há alguns trabalhos, né? A pessoa da fisioterapia, por exemplo, tem feito alguns trabalhos para avaliar, por exemplo, usando palmilhas, ver qual será o desfecho do ponto de vista fisioterápico, resposta a tratamento, etc. O que a gente vê muitas das vezes? O banco de dados, se você não colocar um banco representativo daquilo que você quer estudar, os resultados são ruins. A gente costuma dizer, né, da computação tem uma máxima, né? Lixo na entrada, lixo na saída. Então, se a gente não... E aí, por isso que eu falo dos dados saudáveis, né? Que é o dado, doutor José, que a gente curou, que a gente viu, e além de, mesmo fazendo isso,
o profissional de saúde tem que ficar em cima. Então, aquela questão da responsabilidade. Rodei o algoritmo foi preconceituoso, o problema não é meu. Não, você viu. Você tem que olhar aquela saída, você não pode terceirizar tudo. Então, a gente até a ideia de você ter um copiloto, né? Então, como eu disse, a inteligência artificial tem um hype aí, tem muitas coisas bacanas, mas ela pode trazer muitos problemas. E aí a nossa responsabilidade, né, o nosso registro no conselho profissional está em jogo. Né? Então, a gente precisa ali, tá preconceituoso, eu lavo minhas mãos. Não, pelo contrário. Eu paro de usar, eu vou questionar qual é a base de treinamento, vou querer saber como é que foi feito, né? Essas coisas, tá? Obrigado, doutor José. Scala, boa noite. É Márcio. Márcio, tudo bem, Scala? Márcio, nosso ex-presidente da academia, professor Hélito. Uma honra, aliás, obrigado, dá licença de anunciar, Márcio, você será o próximo palestrante no dia 29 de abril, provavelmente no CRM ou na Unimed, e o professor Márcio Canavarros vai falar sobre a história da cirurgia. Então, já estão todos convidados. Por favor, Márcio. Boa noite. Boa noite, doutor Hélito. Meus parabéns pela excelente palestra. Mas eu gostaria de fazer um comentário com relação ao desenvolvimento e prescrição de novas medicações com a inteligência artificial, no sentido de prever quais substâncias têm potencial de se tornar medicamentos. Eu achei isso muito interessante, que auxilia na interação medicamentos e dosagens e compatibilidade. Isso vai traduzir para uma eficácia no tratamento e recebendo uma terapia mais adequada. Então, isso é extraordinário, isso, né? Prever quais substâncias têm potencial de se tornar medicamentos. Não é isso? Professor, excelente tema que o senhor traz. Uso da inteligência artificial na área de medicamentos, a gente vai ter aí um boom, pelo menos se espera, muito grande de novas possibilidades. A primeira é essa que o senhor traz para a gente, né? A possibilidade de eu usar a inteligência artificial para treinar o modelo para tentar trazer novas drogas, né? Essa é uma área. Né? Então, olha, eu tenho aqui as drogas existentes, eu tenho, eventualmente, eu vou lá passar as informações bioquímicas daquelas drogas e vou tentar treinar o modelo para trazer novas drogas, né? E aí a gente vai testar. Isso, em tese, a gente crê que vai diminuir o tempo que a gente coloca uma droga hoje, né? E até a taxa de falha, né? A taxa de sucesso, perdão, né? Vai melhorar, né? A taxa de falha que a gente tem muitas vezes, muitas dessas drogas não dão em nada. Então, a gente acredita que a inteligência artificial tem um papel nesse sentido, tá, doutor? Como o senhor está trazendo muito bem para a gente. Tem um outro que vem dali, que é o chamado reposicionamento de fármacos. Um exemplo, a gente vê aí, por exemplo, a colchicina é uma droga que a gente tradicionalmente usa mais na reumato, né? E a gente vê agora usos dela, por exemplo, na cardiologia. O reposicionamento de fármaco é essa ideia, é a gente pegar um determinado fármaco que a gente já conhece e que tem um papel em determinada doença, em determinado contexto, e ver se aquela droga ou uma modificação dela não seria útil em um outro contexto para tratar uma outra doença, tá? Então, essa é a ideia do reposicionamento de fármaco. Tem aí alguns outros trabalhos preditivos, que vão na linha do que a gente já falou, tentar descobrir reações adversas. Então, que paciente vai ter, sei lá, que vai tomar um inibidor da ECA e vai ter tosse, né? Então, predizer isso, de fato, né? Porque muitas vezes a gente sabe que alguns pacientes perdem a droga, primeiro uso, e aí você já tem que passar para uma segunda aí que talvez não fosse a tua primeira escolha, mas você está fazendo isso. A gente vê para sífilis, né? A gente quer usar a penicilina, mas se algum paciente não tiver, a gente tenta de sensibilizar para ver se depois troca, né? Mas o ideal era a gente também poder predizer que paciente vai ter determinada reação, quem sabe, né? Cheguemos ao nível de paciente aqui, ele tem um risco aumentado de Steven Johnson, e a gente imagina chegar nesse nível. O que a gente precisa ainda é gerar o banco de dados para o modelo poder treinar, né? A gente precisa avançar nesse sentido, e aí a gente está falando de interoperabilidade de prontuários eletrônicos, né? Hoje é meio complicado, o paciente hoje faz um exame aqui no Rio de Janeiro, vai para o Mato Grosso, e aí chega lá, os dados daqui a gente não se fala, né? Ou essa fala é uma fala
muito, como é que eu diria ali, aquém do que a gente poderia, né? Então, os modelos para poder treinar, eles precisam de uma base mais ampla, né? Então, a gente está falando desse desafio também. Então, eu diria que, nessa parte de fármacos, há sim um oceano azul para a inteligência artificial, que já vem sendo explorado. Eu acho que algumas drogas mais novas, né, em particular os MABs, etc., têm se beneficiado muito com o uso dessas ferramentas. Então, a indústria, eu creio que isso tem acelerado a produção, né, pelo menos o trajeto, né, dessa criação de novos medicamentos. A gente vai precisar, né, em particular, antibióticos, né, a gente vai vendo que o nosso arsenal hoje, quando a gente olha para trás, fala, pô, o arsenal de antibióticos foi um dos que menos cresceu. A gente vai precisar endereçar isso como um problema na medida que a gente vai percebendo algumas resistências, e aí a gente, quanto mais cedo a gente tiver drogas, né, e ferramentas para poder dar um combate a esses micro-organismos mais resistentes, melhor, né? Obrigado, tá, professor? Um outro item, para finalizar, na questão da preservação de sistemas de saúde, a questão da maior eficiência financeira, melhor alocação de recursos, identificando fraudes, em que você tem serviços duplicados, tratamento não realizado, e com isso você vai ter um benefício na questão de seguro, o seguro podendo ser até um valor menor em função desse maior controle. Isso também é fantástico, né? Sim, professor. A gente tem algumas ferramentas até mais tradicionais para fraude, mas hoje a gente, com a base de dados, né, essas bases são bases de dados grandes que podem sofrer essa análise, né? E a gente imagina que não a detecção nesse primeiro momento, mas o screening para a detecção. Então, detectar que condutas, ou que instituições, ou que profissionais podem estar cometendo algum tipo de ilícito, né? Então, na verdade, porque a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, um problema sério com os chamados gatos, né? São instalações elétricas, em geral, que não recebem, né, o agasalho técnico adequado, né, técnico jurídico adequado, que é feito, né, de qualquer maneira, etc. E tem modelos para tentar predizer isso, etc. Esse é um desafio, né? O que a gente sabe é que hoje isso constitui um problema para o sistema, porque a operadora acaba tendo que aumentar e repassar isso para os outros consumidores, né? Então, a detecção de fraude, ela é um desafio, porque, na verdade, se você tiver que ir um por um para ver quem está detectando, tiver que fazer uma auditoria para cada indivíduo, para cada instituição, isso se torna inviável, né? Então, hoje, para a gente, o interessante é que tipo de comportamento é um comportamento de risco, né? Comportamento de risco e que possivelmente evidencia, obviamente, uma fraude em potencial. E aí esses modelos podem, olha, essa pessoa ou essa instituição poderia não estar agindo, né, à luz dos ditames legais. E aí a gente vai lá e tem uma auditoria em cima para avaliar se de fato isso ocorre. Isso é um potencial uso também, professor. Um potencial uso, obviamente, tem que ser bem utilizado, né? Eu não acho que essas ferramentas estão no nível de maturidade de acusação. Olha, fulano está fazendo isso. Mas um nível de screening, eu acho que atualmente é perfeitamente cabível. Muito obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique. Parabéns, viu? Professor Hector, vamos passar para a nossa área cardiovascular. Me ocorre a questão dos fatores de risco. E eu pergunto, se o senhor estivesse junto à assessoria do ministro da Saúde, em relação ao SUS, em relação à atenção primária, vamos lembrar o contínuo cardiovascular, que a gente começa a partir dos fatores de risco clássico, tabagismo e colesterol elevado, hipertensão, diabetes, obesidade, e os fatores de risco pouco conhecidos, como poluição ambiental, que pode levar a infarto, circunferência do pescoço, síndrome metabólica, a própria pré-hipertensão, não é? Então, como é que a gente poderia trabalhar, quer dizer, se fosse ser feito agora em termos de inteligência artificial para atenção primária, já que esses fatores de risco vão ser responsáveis por cerca de 30% de todas as mortes por todas as idades, que são as doenças cardiovasculares.
como é que faria isso? E uma segunda pergunta, teve um russo que pediu que a idade dele fosse reduzida em 20 anos, porque ele já estava com 80 anos e se sentia tão jovem que estava perdendo o direito de fazer empréstimos, de fazer uma série de coisas. Como é que a inteligência artificial poderia... Hoje, nós que trabalhamos muito com idosos, a gente tem a escala de fragilidade, não é? Então, em termos, a inteligência artificial poderia dizer o seguinte, olha, esse indivíduo tem uma idade cronológica de 80 a 85, mas tem uma idade biológica de 60. Nesse caso, seria possível reduzir a idade dele de uma maneira legal para que ele pudesse ter direitos aos quais lhe foram subtraídos devido à idade cronológica. Então, são essas duas questões, da atenção básica dos fatores de risco e da mudança, a inteligência artificial mudar o status do indivíduo, não é? Eu, por exemplo, tenho 76 anos, não é? E realmente não gostaria de... E ficar... Bom, professor, vou começar com a sua última, que eu acho mais fácil. A primeira vai dar... Eu vou para a última, porque a última eu tenho uma resposta bem pronta para te dar e acho que você vai gostar. O pessoal da Clínica Maio já está fazendo isso que o senhor está falando aí. Eles pegaram os eletrocardiogramas e começaram a fazer um catálogo usando inteligência artificial. Então, pega assim, olha, esse é o eletro do paciente com 50 anos. E aí eu tenho uma base com... E aí o que a gente consegue fazer? Olhar para aquele eletro daquele paciente de 50 anos e falar, ó, ele tem 50 anos, mas o eletro dele é de 70. Ele tem 25 anos, mas esse eletro aqui é de 40. Então, surge uma nova... Eu costumo dizer que o eletrocardiograma é uma das ferramentas que eu acho que daqui a pouco todo mundo vai usar. Os cardiologistas vão falar assim, mas eu não da cardio. Ele vai sair, a cardio vai ter um uso tão absurdo do eletro, além do que a gente já faz, porque o eletro dá muita informação. O eletro normal, ele tem muita informação, e a gente está descobrindo isso. Então, caramba, esse eletro aqui é normal, mas ele é de um paciente de 25 anos. Mas esse paciente com esse eletro, na verdade, ele tem 70. Então, esse paciente de 80 que o senhor está falando, é bem possível que a gente rode o eletro dele, e o eletro dele seja de 60 mesmo. Tá? E a rigidez arterial também, né? Sim, e a questão esse é um ambiente, e aí, professor, eu quero dizer também que essas análises têm um porquê de ser, né? Existe uma tendência aí, que é colocar a gente aí, depois que passou dos 40, criar uma nova doença, né? Chamada envelhecimento, tá? Então, assim, essa doença, envelhecimento, eu não gosto, né? Que nós aqui, né? O Lucas não, mas eu, né? De mim para cima, todos nós estaríamos aí, mas parece ser uma tendência, até porque se você coloca isso como doença, você vai trazer droga para tratar, né? Então tem uma coisa mercadológica aí em cima. Mas um pouco do lastro disso, por mais que eu não curta muito, etc., é isso. Hoje você dizer que tem pessoas que na idade do Lucas tem um eletro de 70 anos, e eventualmente esse paciente é um paciente que tem uma hipertrófica e não foi diagnosticado ainda. Então, o que eu diria? Que essa sua pergunta, a gente já está caminhando nessa direção. E eu arriscaria mais. Diria que todo exame médico, em particular os não invasivos, aí eu falo do eco, né, falo dos ultrassons de uma maneira geral, a radiografia, etc., vai partir para uma linha dessa, de tentar associar idade. Eu fiz isso na minha tese. Eu pegava uma imagem de cintilografia e perguntava se era de homem ou mulher. Então, na verdade, assim, que é uma coisa que o médico nuclear ele não consegue ver. Ele olha o exame, ele diz tem isquemia ou não tem, mas diz se tem homem ou mulher, não. E aí, o que acontece? Hoje a gente está conseguindo ir para esse caminho. Está muito balizado. Quem começou a fazer esses estudos, eu diria, que foram os primeiros que eu vi, galera de aeroporto, galera de segurança, por causa de terrorismo. Então, o pessoal começou passou o doutor José Pedro no aeroporto, aí você tinha a biometria dele, você tinha altura, peso, etc. Então, começou a rodar modelo para isso. Ele é caucasiano, qual é a origem, qual é isso, qual é aquilo. E esses modelos na cardiologia, eles estão indo nessa linha. Paciente que tem eletro de 20, que tem 20 anos, eletro de 50, quem é esse paciente? É o paciente que evolui com FA aos 40. É o paciente que vai ter diabetes aos 30.
Então, essa é a tendência, e eu vou dizer para a galera que gosta de eletrocardiograma aí, que é a nossa base, que vai ter muito trabalho a partir do eletrocardiograma. Ah, mas e o convencional do eletrocardiograma? Continua. Só que a gente vai ter muitas informações que a gente chama de informações escondidas, né? Que a gente vai minerar, que a gente vai descobrir. Então, essa é a resposta da sua segunda pergunta, que eu estou lastreado na literatura, é mais fácil. Agora, hoje, falando em termos de Ministério da Saúde, pensando nesses fatores de risco, eu acho que isso evidencia para a gente um paradoxo, né? Hoje a gente discute, né, inteligência artificial, a gente discute essas ferramentas, realidade aumentada, cirurgia robótica, e a gente ainda tem que ter a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicando artigo dizendo 10 motivos porque a gente tem que proibir o vape. Então, a gente tem os desafios, né, nessa parte de controle de fatores de risco que são enormes. Que a inteligência artificial pode ajudar? Pode. Mas tem muita coisa que vai depender da inteligência natural, né? Por quê? Porque implantar um modelo, mas é só implantar um modelo resolve? Não. Eu preciso, por exemplo, começar a ensinar na escola prevenção. Evitar que as escolas comecem essa coisa desenfreada, você chega lá, vai em qualquer lugar, o camarada está vendendo brigadeiro, está vendendo fritura para criança de 10, 12 anos, a gente tem uma epidemia de obesidade. Então, não são só as condutas digitais, mas as condutas que a gente já vem, que a sociedade, que vocês já vem batendo, e que a gente precisa ter mais voz, né? Então, quando a sociedade tem que, olha, 10 motivos para proibir o vape, e isso aí, eu não vi. Eu vi nos grupos de meus grupos, etc., mas eu não vi ninguém fazendo né, indo para a TV ou trazendo isso à baila com uma envergadura. Pelo contrário, não, é o professor Luiz, é o pessoal da SBC ali que publicou um posicionamento, legal. Não, a gente precisa. Né? Então, hoje a gente quer colocar a inteligência artificial na prática, mas tem problemas com adesão. O paciente não toma um enalapril. Né? Você tem problema de acesso. Então, hoje, a gente vai precisar repensar a saúde, né? Como um todo, sabe, professor? Pensar não só na inteligência artificial, isso é um ponto, mas tem que pensar em fluxo da carreira médica. Como é que é uma carreira médica hoje que você vai colocar um monte de faculdade de medicina sem nenhum controle do profissional que está saindo, né? Que no fundo é isso, com uma pressão mercadológica, e aí você vai falar de inteligência artificial nesse contexto, como é que é isso? E aí você quer prender os médicos em determinados lugares, mas se você não der estrutura, como é que você fixa? Então, a gente precisa resolver esses problemas. Né? Eu estava conversando com um colega, ele estava dizendo, olha, o Brasil, em relação aos outros países, ele tem um déficit de 150 anos. Né? Então, assim, 150 anos de déficit, né? De atraso, etc. Eu acho que a primeira coisa, precisamos investir mais em educação. Começar a botar... E eu, né, ministro da Saúde, eu ia brigar com o Ministério da Educação. Educação integral. Criança na escola é menos tempo para roubar, é menos tempo para fazer um monte para furtar, né? É menos tempo para fazer um monte de coisa. É mais tempo se capacitando, aquela ideia que a gente começou falando, né, do lifelong learning. Você vai estudar para a vida toda. E quem está estudando e está se focando nisso, tem mais chance de sucesso nesse ambiente que a gente está falando aí. Então, a gente fala da inteligência artificial, sim, tem um monte de ferramentas, mas a gente precisa preparar o terreno para receber essas ferramentas. Né? A gente tem hoje, recentemente eu atendi um paciente, e era um paciente que eu estava explicando algumas coisas de sífilis, olha, você vai tomar uma injeção, e eu falei a seguinte frase, né? Eu falei, olha, você vai tomar uma injeção nas suas nádegas uma vez por semana, né? Durante 3 semanas, falei alguma coisa assim, e a moça chegou perto de mim e perguntou, doutor, o que é nádega? Então, quando você tem, né, e aí eu não queria usar, falava, tomar na região glútea, não ia adiantar, você fala, tomar na bunda, mas bunda, você não queria usar esse termo, mas o grau de literacia dos nossos pacientes sobre a saúde é baixo. Então, esse é um outro ponto. A gente precisa ensinar na escola, né, parar de ensinar um monte de coisa, um monte de porcaria, ensinar a manobra de Heimlich, está aí há séculos, ninguém sabe fazer. Acontece um engasgo aí, paciente no restaurante, não sabe fazer. Mas isso é na escola que aprende. O básico, o BLS básico, é na escola. Então, a gente precisa mexer nesse arcabouço educacional para a gente poder começar a discutir isso. Né? Então, a gente tem desafios, são desafios antigos, né?
que vem, não é uma coisa de hoje, a gente tem que ter lá 500 anos de déficit educacional. Desde a lei de terras, né, 1850, quando você tem lá, vai abolir a escravatura, a primeira coisa, ó, tiro terra. Né? E na medida que eu tiro terra, eu nunca tive uma política educacional forte. Né? A gente tem dificuldades aí, prêmio Nobel, talvez o Nicoleles, né? A gente tem essa dificuldade educacional. Né? Outro dia o colega falou hoje, olha, o problema do chat GPT é ele escrever melhor que 90% da sua população. Isso é grave. Né? E no ambiente, aí não é Brasil, é mundo, né? Onde a gente está falando que o QI médio da população está diminuindo. QI não é medida de inteligência, é uma medida fraca, mas a gente fica preocupado em saber que o professor Luiz não vai ser substituído pelo professor Roberto, a gente pode não ter juventude suficiente para repor os grandes mestres que a gente tem. Então, a gente precisa mexer nesse arcabouço institucional. O outro, falando da inteligência artificial e aí no Ministério, você tem que abrir para as parcerias. Então, hoje eu sinto muita falta, né, da integração entre as universidades. Tá? Então, a gente tem aqui a parceria, a gente está com o pessoal aqui do Mato Grosso, mas isso não é um dia a dia. Essa fala ela é uma coisa pontual, a gente fica muito distante. E a primeira coisa é ter programas de integração, porque muitas vezes o problema é igual. Eu estava conversando com um colega radiologista, ele falando, nós estamos fazendo aqui um modelo de inteligência artificial para a Covid, e tem um colega lá no Amazonas fazendo a mesma coisa. Então, há uma questão dessa questão da fala, dessa questão, né, da comunicação. E aí é preciso medidas, né, que a gente possa juntar esses colegas, trabalhar as universidades, explorar, né, os cérebros que a gente tem, né, para produção, pesquisa, etc. Hoje já se discute um fluxo, né, uma carreira médica, como a gente tem a de juiz. Então, não dá para a gente pegar um médico hoje, deixar absolutamente ao léu e ele ali à disposição das grandes corporações, etc. Não, a gente quer esse profissional integrado ao sistema de uma maneira mais pragmática, que ele tenha um pouco mais de autonomia. Então, há muita coisa para se mexer, né? Professor? Acho que é difícil dar uma resposta no nível que a tua pergunta pede, mas eu diria que o start é a educação, condição sine qua non, educação de base, educação forte, educação que você vai trazer conhecimentos de saúde, né, fundamentais. Hoje as pessoas têm dificuldades, com dúvidas em saúde muito básicas, né, que deveriam ser objeto de abordagem na escola. Então, tem que ter uma parceria das sociedades para os órgãos governamentais falar, olha, vamos ensinar isso aqui, é importante, tal, né? Então, hoje a gente vê essas lacunas, né? E o ensino integral também me deixa muito feliz. Ele vai aprender lá não só as disciplinas tradicionais, mas ele tem aula de xadrez, empreendedorismo, introdução à legislação. Então, acho que são possibilidades. Mexer na educação, professor. Em período integral, professor, que é período integral, período integral. Só que quando você fala isso, todo mundo fala, mas isso gasta muito. A gente paga 5 bi para pagar político, por que você não pode usar, né, 5 bi para fundo eleitoral, você não pode usar para educação? O professor Darcy Ribeiro já tinha resolvido isso no Rio de Janeiro há 30 anos atrás, 40 anos, não é? É brabo, é brabo. O primeiro projeto dele foi corrompido, né? O projeto dele foi... Que aí você começa, né? Infelizmente, muitas vezes as boas ideias, elas sofrem aquelas emendas, né? E aí, quando vai a emenda, que é o perigo, né? Doutor Scala, acho que o doutor Roberto quer fazer uso da palavra. Isso, estamos com 1h40 e professor, doutor Roberto. Por favor, mais alguém ainda com colocação para o nosso palestrante? Bem, professor Hélito, que maravilha, né? E essa tecnologia que nós já conseguimos desfrutar hoje, né? Para alguns de nós, eu me incluo nisso, dos bancos escolares de lousa giz, né? E aqueles livrinhos, cartilhas e tudo mais. Olha, que fantástico que é esse processo evolutivo, que, infelizmente, eu acho que ainda deixa a desejar no sentido de trazer felicidade mais plena a mais pessoas. Custo
o custo para se viver extremamente elevado, mas ainda restrito a uma melhor vida a uma pequena parcela da população. E o senhor nos trazendo hoje um instrumento, né, ultramoderno aí, sendo aplicado, com certeza irá contribuir, né, para a gente avançar mais nisso. Então, professor, eu ainda transmitirei a palavra ao doutor Scala, mas eu gostaria aqui de agradecer, registrar, inclusive, aqui a presença do nosso confrade, professor Saboia. Estou vendo ele ali na tela, né? Um dos grandes personagens da medicina aqui do estado de Mato Grosso, né? Mas agradecer a presença de todos nessa palestra que o senhor proferiu. Obrigado, né? E cumprimentar também a nossa comissão científica, na pessoa do professor Scala, que está iniciando, né, esse ano com essa brilhante palestra que o senhor nos proferiu. Obrigado a todos, mas peço que o confrade Scala faça as considerações finais aí, inclusive de gratidão ao professor Hélito, nosso palestrante. Obrigado. Obrigado, professor Dr. Roberto. Realmente atingimos objetivos, professor Hélito, e realmente nós estamos maravilhados com toda esse volume de informações e as conexões entre a educação, a saúde, a cultura, a ciência, que tudo isso é interligado. E realmente o senhor realmente mostrou isso com uma maestria. Eu queria agradecer a sua disponibilidade e gostaria até de dizer que nós temos tantas curiosidades e o assunto é tão amplo que provavelmente, quem sabe ainda esse ano, se o senhor concordar, nós voltaríamos a convidá-lo mais lá para frente, até para saber as últimas evoluções nesse campo. Claro que temos muitas dúvidas, que é um campo novo, riquíssimo, né? E gostaria, então, de finalizar agradecendo a sua extrema gentileza, a sua cordialidade, a sua competência em nos trazer esse assunto tão importante para todos nós. Aproveitar para convidar todos. As próximas, nós vamos fazer uma presencial, uma virtual. Só que as presenciais também serão virtuais, serão híbridas. Então, essa comunidade poderá ter continuidade tanto presencialmente quanto virtualmente em todas as palestras próximas que nós vamos estabelecer, portanto, esse calendário ao longo do ano. Agradecer a presença de todos e, professor Hélito, se o senhor quiser a palavra eu queria falar final. algumas coisas. Isso. Eu queria falar algumas coisas. E agradecer ao Tinoco, não é? O Tinoco que nos... Na verdade, eu agradeço sempre a ele, porque ele está sempre em contato com pessoas muito técnicas, muito boas, maravilhosas. Então, assim, ele é uma pessoa muito, realmente, fiquei muito feliz por eu conhecê-lo. Tá? Quero agradecer, eu acho que aqui é uma honra a gente poder estar conversando com uma audiência tão gabaritada, tão bacana. Tem duas colocações aqui no chat, eu acho que vale a pena a gente trazer, né? O Lucas falou da inteligência artificial com a telesaúde, então, assim, hoje a gente já vê a ideia de ter modelos de inteligência artificial assistindo o processo de teleatendimento, a teleconsulta. Então, tanto por meio de devices, quanto na própria transcrição daquilo que é falado, etc. Então, Lucas, o caminho é esse. E o doutor José Pedro também falou aqui da questão de saber fazer, mas não saber pensar. Então, aquela sociedade de apertar botão, que não sabe o que está fazendo, é justamente isso que a gente tem que criticar. Então, obrigado aí pelo comentário. Então, retomando, eu queria, doutor Luiz Scala, agradecer de novo, de coração. Eu acho que foi ótimo a gente ter essa conversa aqui. Dizer que estou à disposição para a gente fazer um segundo momento. A gente pode fazer alguma coisa mais específica, não tem problema. Tá? Podemos fazer uma parte 2, vai ser um grande prazer. Tá? Fico muito feliz, agradecer, né, os nossos presidentes, né, então, o doutor Roberto, e nosso primeiro presidente. Então, assim, é uma honra ter uma audiência tão seleta,
Então, para mim, fico muito feliz, muito grato a esse assunto, como eu disse, é um assunto que eu gosto muito, mas antes de todo o hype, né, de toda a vontade de coisa legal que isso tem, eu gosto de trazer aí os desafios para a gente pensar. E seguramente na nossa conversa teremos outros, né? Porque isso aqui não para, né? A gente tem uma máquina de desafios ali. Eu espero que possamos trazer também novidades, né? De coisas, né? Que realmente mais novas que tiveram uma revolução na nossa prática, né? Então, a gente ainda tem muito a avançar, ainda tem um hiato aí entre os modelos e a implantação na prática, mas eu creio que ao longo do tempo, o tempo vai passando, novas ferramentas estão aparecendo aí, a gente vai ficar cada vez mais próximo delas. Hoje um colega chegou para mim e falou, poxa, Hérito, hoje eu vi o primeiro laudo onde aparecia lá laudo fornecido um determinado trecho de uma ressonância magnética cardíaca, né? Que tinha lá ressonância, esse dado, esse paciente, pelo algoritmo de inteligência artificial, tem tantos por cento de probabilidade, de ter uma fibrose, alguma coisa nessa linha. Então, assim, isso vai ficar mais comum na nossa prática, tá? Então, assim, vai ser o nosso dia a dia. E eu costumo dizer, não é para se assustar, na verdade, a gente que conhece vocês com a experiência e tal, então, assim, se inteirar e criticar. Eu acho que a gente não pode perder a capacidade crítica. Se entregar na mão das ferramentas, achando que elas fazem tudo por ti, é o caos, né? Então, assim, eu tenho muito essa preocupação, né? Então, já há tempo, já venho falando dessa questão da substituição, que eu acho que não se aplica, tá? A substituição é de você por você mesmo com a ferramenta, né? Então, e eu acredito que esse seja, né, de maneira bem objetiva, um futuro promissor que a gente possa explorar, tá? Professor, fico à disposição, pode contar com a gente, agradeço aí, professor Evandro, né, pela indicação, pelo carinho, né, por estar sempre próximo aí de pessoas tão bacanas, e queria agradecer a nossa audiência aí, nós fomos até 9h50, né, então, o pessoal aí nos prestigiou aí nessa data, né, próxima aí de um feriado, então é por motivo de muita lisonja para a gente, tá? Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Joel. Nossos agradecimentos a todos e desejamos um bom descanso. Encerramos aqui esse evento. Esse evento foi gravado e tenham conhecimento dessa informação, porque futuramente poderá ser divulgado pela academia no YouTube da Academia de Medicina de Mato Grosso. Uma boa noite, então, a todos, doutor Roberto, gratidão, e a doutor Scala, e todos os participantes aqui, os acadêmicos e os que não são do estado de Mato Grosso, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Podemos conversar agora um pouquinho, se quiser. Tá bom. Vou retirar a gravação. Ok.